todo mundo que passar aqui, olhando para esse memorial, vão se lembrar que um dia eu fiz as águas do Jordão parar, para o meu povo atravessar com o pé em terra seca. Isso aqui é um memorial de Deus, irmãos. Em meio a tantas empresas fechando, em meio a tantos ímpios dando tiro na cabeça, em meio a tanta gente comprando metro de corda, essa igreja está prosperando. E isso é memorial que Deus está plantando neste lugar. Meu pai, ele não deixou riquezas. Quando meu pai morreu, sobrou lá uma caderneta de poupança, que o velho sempre foi controlado, sempre falou assim: eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Então ele sempre tinha um tico-tico guardado lá. E deixou um terreno com 3 casinhas, uma casa na frente e um sobradinho nos fundos. Foi a riqueza que ele deixou. Mas ele deixou uma coisa que foi um memorial na minha vida. Sabe o que foi? Visão do reino de Deus. Meu pai foi um homem que amou o Senhor, amava o Senhor. Meu pai plantou isso na minha vida, a visão do reino de Deus. Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? O pastor estava falando aqui sobre fazer o melhor. Nós queremos conquistar o melhor, mas será que estamos plantando no coração do nosso filho que estamos fazendo o melhor? Será que, qual é o depoimento dos nossos filhos a nosso respeito? Queremos conquistar, mas o que estamos plantando? Qual é a semente que estamos plantando? Sabia que tem pessoas que não plantam em vida, quando morrem não deixam nenhum memorial? O pastor amigo meu foi fazer um sepultamento de uma irmã da igreja dele, falou: Brasil, essa cena não sai do meu coração, eu quero esquecer isso, eu não consigo. O que foi, pastor? Fui fazer o sepultamento de uma velhinha lá da igreja. Na hora que a gente estava fazendo o culto fúnebre, uma filha dela toda bonita, cheia de joias, pendurada na orelha, no pescoço, pulseiras, toda bem arrumada, saltos finos, e ela gritando: não, eu não sabia que minha mãe ia morrer, isso não pode, eu não sabia que minha mãe ia morrer. Ele disse que apaziguaram, contornaram a situação, fecharam o caixão, e quando levaram para colocar o caixão dentro da sepultura, ela pulou lá dentro e falou: não, nesse buraco cheio de lama, ninguém vai colocar o corpo da minha mãe, eu não aceito que ninguém coloque a minha mãe aqui. E ela se sujou toda de lama e chorando, se escabelando: não, aqui ninguém coloca a minha mãe. E tiveram que arrancar aquela moça de dentro da cova para colocar o caixão da mãe. Depois alguém contou a história. Um dia antes ela saiu de casa e falou assim: eu estou doida que você morra logo, para você parar de me perturbar. Ela estava dizendo: eu não sabia que a minha mãe ia morrer. Gente que não planta em vida, não cria memorial, que não sabe o que é abençoar. Qual o memorial que nós vamos deixar para a nossa família, querido? Qual é a lembrança que nós vamos plantar no coração dos nossos filhos? Me lembro do meu irmão mais velho, trabalhava no Intercontinental, era executivo no Intercontinental, comprou apartamento no Recreio, tinha carro bom, tinha uma vida regalada. E quando eu casei, nós não tínhamos o dinheiro para colocar o piso no quarto e na sala da nossa casa, uma pequena casinha. E eu fui para Campos, para a casa de um amigo meu, passar a lua de mel. E quando nós voltamos, tinha lá um carpete daquele verde musgo, aquele que você pisa assim, dá até prazer, de grossão. Meu irmão comprou na antiga merda e mandou instalar. Nós chegamos, estava lá, eu falei: puxa, que coração generoso, que bondade. Mas um dia esse meu irmão comeu a isca de Satanás. Um dia ele pecou contra Deus, ficou desmoralizado entre a família, entre os colegas de trabalho, perdeu o emprego, teve que vender o apartamento, vendeu o carro, veio morar de favor numa dessas casas do meu pai, enfrentou dificuldades, não tinha dinheiro nem para comprar alimento para casa. E Deus me abençoou, Deus me prosperou. E eu me lembro que, quando meu pai morreu, eu falei com a minha filha: querida, nós vamos pagar um plano de saúde para o seu pai, para a sua mãe, e vamos pagar para o meu irmão Creir um plano de saúde para ele, porque ele não tem um médico para ir. Ele me agradecia o tempo todo: meu irmão, obrigado, aquele plano de saúde. Ele já não tinha mais INSS, fazia serviços gráficos, ia para o Rio, rodava o trabalho no Rio, e no meio do caminho, todas as vezes ele parava porque a pressão arterial subia, era hipertenso, e ele quase morria no meio do caminho, carregando aquele peso. E eu falei para ela: vamos pagar o INSS dele. E nós pagamos. E meu irmão morreu com 51 anos de idade. E a minha cunhada recebe uma pensão daquele INSS que eu paguei para ele, porque um dia aquele homem abençoou a minha vida, criou um memorial dentro de mim.
Pessoas ingratas, irmãos, que perdem a visão daquilo que Deus tem feito na nossa vida, que esquecem com facilidade os benefícios de Deus. É por isso que o salmista escreveu no Salmo 103, dizendo: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Pessoas que perdem a visão esquecem a benevolência, o favor que foi feito para ele. Ah, eu não sabia que a minha mãe ia morrer, porque quem sabe, em outras palavras, está lá dizendo: se eu soubesse, ontem eu não teria desacatado a minha mãe, não teria lançado palavras sobre a vida da minha mãe. A sua visão hoje define o seu futuro. Saia daqui com uma visão diferente. Saia daqui dizendo: Deus, eu quero plantar semente no teu reino. Deus, eu quero deixar um memorial na minha casa, na minha família. Senhor, eu quero deixar um memorial na igreja que eu participo. Eu quero deixar um memorial na vida do meu pastor, que tem lutado, que tem pago o preço em resgate da minha própria vida, e tem chorado lágrimas em meu favor, tem pago o preço de jejum, de oração, de dedicação na palavra, por amor à minha alma. Pessoas que perdem a visão, irmãos, e não sabem valorizar o que Deus tem feito. Glória a Deus que você veio aqui nessa noite. Glória a Deus que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque você sai daqui diferente, querido. Você sai daqui com uma visão diferente nesta noite, querido. Me lembro quando eu casei, no altar, eu jurei para minha linda e amada esposa ser fiel até que a morte nos separe. Sabia que pessoas já esqueceram essa declaração? Perderam a visão. Eu me lembro, irmãos, eu tenho alegria e tristeza, não sei se você entende. Tenho tristeza primeiro quando falo sobre isso, mas tenho alegria quando vejo o que Deus fez na minha vida. Já teve um dia na minha casa que minha esposa trabalhava no colégio ali no Alcântara e eu fazia esculturas em casa. Cadê o Diácono Antônio Carlos? Ele estava até brincando comigo: eu tenho uma peça daquela que você fazia de entalhe. Minha esposa chegou para almoçar e nós não tínhamos comida em casa. Eu tive que pegar fubá e peguei 3 folhinhas de couve mineira no terreno ao lado, que era uma horta da avó de Lucinha. Lavei bem lavadinha aquelas 3 folhinhas, cortei bem fininho para incrementar um angu, para fazer um angu brasileiro, verde e amarelo. Porque não tinha arroz. Você está rindo porque não foi você que comeu o angu. Se fosse você, você estava chorando. Mas eu falei para minha esposa: olha, nós não vamos continuar nessa situação não. Eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou fazer de você uma mulher digna. Eu não tirei você da casa do seu pai para você passar fome comigo não. Eu vou lutar, eu tenho uma visão de prosperidade. Irmãos, eu nunca perdi essa visão que Deus quer nos abençoar, mas que tem coisas que eu preciso fazer, porque Deus não faz as coisas que eu posso fazer, as que eu não consigo. Ele sabe muito bem como Ele faz, e Ele abre portas onde não tem porta, Ele cria situações onde não tem situação, mas o que compete a mim, eu preciso fazer. Eu me lembro desse voto, e hoje eu brinco com ela e falo assim: você não acreditou, né? Mas Deus honrou a promessa na nossa vida. Não perdi a visão, irmãos. Não perdi a visão. Eu jurei a minha esposa no altar que eu seria fiel até que a morte nos separe. Casamentos que a visão foi perdida, que esqueceram tudo, que chutaram o pau da barraca, como dizem lá fora. Deus trouxe você aqui para reforçar a sua visão. Se perder a visão, já era. Não pode perder a visão. A Bíblia nos fala em Êxodo, capítulo 18, do verso 17 ao verso 24, quando o sogro de Moisés, chamado Jetro, chama Moisés e fala o seguinte: Moisés, você sozinho não consegue carregar as cargas do povo. Escolhe entre esse povo homens que tenham a mesma visão, homens que estão dispostos a caminhar ao seu lado, Moisés. Irmãos, esse ministério precisa de homens e mulheres que tenham a mesma visão do pastor, que estejam alinhados na visão do pastor. Quando o pastor fala, eu preciso de um, aparece pelo menos 50. Pastor, eu estou aqui, não, só preciso de um.
Quando o pastor falou, nós vamos fazer, está todo mundo junto, o pastor conta com a gente. Isso é visão alinhada. Sabe por quê? Quem não tem visão